de São Mateus, capítulo 28. Aleluia. Glória a Deus. São Mateus 28. Deus é bom. Amém. Amém? Mateus 28, eu quero ler só o versículo 19. É o penúltimo versículo do Evangelho de São Mateus. Diz assim: Jesus falando, Jesus ressurreto, vivo, falando: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vou repetir, tá bom? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou repetir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, essa aqui não é a última ordem de Jesus. Essa aqui é a penúltima ordem de Jesus na terra. A última ordem foi a seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Agora, veja, a última ordem de Jesus na terra está vinculada a essa aqui. Primeiro, porque tinha uma data, tinha um prazo determinado. Até que? Vai ficar em Jerusalém. Até quando? Até que do alto seja revestido de poder. Jesus está falando da vinda do Espírito Santo, do Pentecoste. E essa última ordem a respeito do Pentecoste está ligada a essa que nós lemos agora, que é o Ide, fazei discípulos. A última ordem de Jesus é que dá poder para cumprir a penúltima ordem de Jesus. E a penúltima ordem de Jesus, ir e fazer discípulos, é a verdadeira missão da igreja. Tudo mais que nós fazemos é secundário, faz parte, é consequência, mas o fazer discípulos é a verdadeira razão e missão da igreja. O que é fazer discípulo? Fazer discípulo significa anunciar o Evangelho. Evangelho é essa boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia, por isso o diácono Akira, que o que nós temos para dar para Deus? Nada. Eu não tenho nada para dar para Deus. Deus sente falta de alguma coisa? Deus está no céu agora sentindo falta de quê? Não tem nada na Netflix para assistir? Não é? Não, Deus não tem falta de nada. A boa notícia se refere a nós, que nós éramos pecadores, perdidos, íamos para o inferno, mas Deus, no seu infinito amor, resolveu nos amar. E nós não tínhamos nada a dar para Ele, mas Ele tinha tudo para dar para nós. E Ele deu o seu tudo, Ele nos amou, nos perdoou, trouxe de volta conosco a conciliação, comunhão, fez de pecadores filhos de Deus. Essa é a boa notícia. Mas eu estou perdido no mundo, não sei para onde eu vou, não sei o que eu faço, comigo no labirinto, e Deus resolve me amar. Diz assim: rapaz, eu tenho solução para a tua vida, eu tenho saúde, eu tenho vida, e vida eterna. Quando Jesus disse assim que Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ah, querido, vida e abundância não é a conta do banco cheia. Vida e abundância não é um carro novo, vida e abundância não é uma casa nova. Vida e abundância é eternidade com Deus. E a realização dessa eternidade agora. Que quando nós temos essa certeza de que Deus é tudo na nossa vida, nada nos falta. Nós também não sentimos falta das coisas. As coisas não nos afetam. Essa é a boa notícia. Jesus morreu porque Deus nos ama. Aleluia. E Ele faz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o batismo é a marca distintiva e pública de quem foi evangelizado. A marca daquele que é feito filho de Deus. Presta atenção, que é feito filho. Nós não nascemos filhos de Deus. Jesus diz, a Bíblia diz assim, que aquele que crê é feito. Os filhos de Deus são feitos. E quando você aceita Cristo, você é feito filho, mas há uma marca, algo que é registrado, que é para todos, não é só para a tua família, não é só para a sua igreja, é para os anjos, é para os demônios, é para o mundo, uma coisa chamada batismo. O batismo marca oficialmente a nossa entrada no corpo de Cristo, a nossa entrada na salvação, a nossa entrada na eternidade é o batismo. Mas que batismo é esse?
o batismo em nome da Santíssima Trindade. E eu quero falar um pouco hoje sobre a Santíssima Trindade. Aí fala, o que isso tem a ver com missões? Não é? Vamos ver um pouquinho disso aí. Então vamos meditar um pouquinho no mistério da Trindade. Por que mistério? Porque a única religião do mundo que pensa assim é o cristianismo. Nós temos um Deus, mas nesse Deus tem o que dentro dele? Três pessoas. Como é que pode? Jesus falou assim, o Pai está em mim e eu estou no... O Pai está, eu entendo. Agora, como é que uma coisa aqui está dentro pode estar fora também? Eu não sei. Eu sei dizer que a água está no copo. Agora, como é que o copo está na água? Não está. Tá? Não está. Mas Jesus falou assim, o Pai está em... e eu estou no Pai. É um mistério. A gente vai falar um pouquinho desse mistério hoje, tá certo? O reformador João Calvino disse que esse é o principal artigo da nossa fé. O crer na Trindade. O que distingue a fé cristã de outras religiões. Crer num único Deus, mas que nesse Deus subsistem três. Por isso que eles falam assim, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isso é muito importante. Isso aqui não é só uma fórmula batismal, porque a fórmula batismal fala desse mistério, mas não explica o mistério. Mas a coisa tão interessante, para que serve essa fórmula se não explica? A fórmula existe para que a gente se cale. Para que quando alguém é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse mistério fale tão alto ao nosso coração, ele é tão inacessível à nossa mente, que diante da presença de Deus nesse mistério, todo homem se cala. Aleluia. Que quando o homem tenta entender ou explicar, ele erra terrivelmente. Eita, é terrível isso. É o mistério da presença de Deus. É lógico que você sabe muito bem que a palavra Trindade não está na Bíblia, né? Mas a revelação dessa Trindade está. Então a Trindade é uma verdade bíblica, é uma verdade de Deus, é um fato. Deus existe, Ele é um, mas existem três pessoas em Deus. Vamos falar um pouquinho disso aqui, tá bom? Olha só o que diz lá a Bíblia, você não precisa abrir, você conhece bem, e é curtinho, eu vou ler e você vai repetir. Deuteronômio 6,4, quando Deus se revela ao povo de Israel, Ele fala assim, ouve, ó Israel, o teu Deus é... Fiquei até sozinho. Ouve, ó Israel, o teu Deus é... Quantos deuses existem? Só existe um Deus verdadeiro. Agora, uma coisa interessante. O Senhor é um, diz o credo de Israel. Nós também temos credos, né? A religião cristã tem credos. Quem lembra do credo apostólico? Nunca fala. Creio em Deus Pai todo, Criador dos céus, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem, padeceu sob Pôncio, foi crucificado, morto e ressuscitado, desceu à mansão dos mortos, né? Ressuscitou ao terceiro, subiu ao céu, onde está sentado à direita e onde há de vir para julgar os vivos e os... É o tal do jogo de futebol, como o pastor falou. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. O que é católico? A palavra católica quer dizer universal, quer dizer que só existe uma igreja no mundo inteiro. A palavra católica quer dizer universal, é o todo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Nós somos católicos. A gente não é romano, é uma outra coisa, mas nós somos católicos. Católico e apostólico. Na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Porque nós estamos todos juntos aqui, ó. Amando. E não só aqui. Nós amamos outras igrejas cristãs. São nossos irmãos. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Fui perdoado. Na ressurreição da carne. Ou seja, eu vou voltar do pó. E na vida eterna. Amém. É o credo cristão. Toda igreja cristã que é verdadeiramente cristã confessa esse credo, crê nisso, é bíblico. Mas quando Deus se apresenta a Israel, Ele dá um artigo de fé somente. Ouve a Israel, o teu Deus é um. Agora uma coisa interessante, como é que Deus é um? Sendo um, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. No hebraico, esse é um. A palavra hebraica é errad. Errad fala de unidade, mas é uma unidade composta. Como é que é isso, Alexandre? Eu vou te explicar.
Quando lá em Gênesis Deus vai criar o primeiro casal, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa e serão... Esse errad, é a mesma palavra para Deus, que é um. Olha, se marido e mulher são um, então é porque Deus ele pode ser um também em três. Ajudou o mistério ou não? Não. Mas é uma realidade, é um fato. Eu queria falar um pouquinho dos irmãos, presta atenção nesse negócio. A ideia de que o primeiro casal, homem e mulher, são um, e a mesma palavra quer dizer que o teu Deus é um, cabe em Deus, nessa unidade, diversidade. E isso é importante para nós como igreja. Isso aqui não é só filosofia, isso aqui não é só teologia. Isso é uma questão prática da nossa vida, como igreja e como igreja missionária. É isso que eu quero chamar a atenção para você hoje. O versículo que nós lemos é um versículo muito alegre. Jesus está triunfante, vivo. Ele venceu a cruz, venceu o inferno, ele venceu o túmulo. E agora ele está vivo, com aqueles que ele ama. E ele fala assim, olha, ide, pregar o evangelho. Diz, olha, a vida, a esperança, a salvação. E digo mais, batize como? Batiza em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Você consegue imaginar os discípulos? Às vezes algumas pessoas leem a Bíblia, parece uma coisa muito solene. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas é uma coisa alegre. Os discípulos estão vibrando, eles foram salvos e eles vão sair ao mundo para salvar mais gente. Aleluia! Eles estão incentivados e empolgados. Jesus deu poder, autoridade. Eles eram perdidos e agora são filhos de Deus. E essa alegria não cabe neles. Eles não querem ser só eles, os 12 filhos de Deus. E esse amor foi tão grande que hoje nós estamos no Japão, salvos, chamados filhos de Deus. O que trouxe esse evangelho a nós não foi uma imposição, não foi somente uma ordem, foi uma ordem feita, dada e executada em amor e em alegria. Ai, irmão, é tão diferente. Outro dia eu estava conversando com o irmão e ele dizia, eu estou trabalhando no sábado, a coisa está difícil. E trabalha no sábado por quê? Ah, porque precisa, né? Eu falei, olha, tudo bem, é lógico que a gente precisa, mas sabe que a tua vida vai ser muito diferente quando você começar a mudar o modo de ver as coisas. Quando você sai de casa de manhã, num sábado como esse chuvoso para trabalhar, você está trabalhando pensando em quem? Na esposa que você ama, nos filhos que você ama. Vai ser cansativo? Lógico que vai. Mas o teu retorno à casa não vai ser triste, não vai ser xingando, não vai ser reclamando. Porque o teu dia de trabalho foi um dia doado de amor àqueles que você quer bem. Você não vai chegar em casa chutando cachorro, xingando a mulher ou o vizinho, nem o patrão. Porque o teu dia de trabalho vai ser um gesto, um sacrifício de amor. É diferente. Nós fomos salvos, estamos aqui no Japão por quê? Porque gente creu e amou e fez isso com alegria. Irmão, sabe como é que vai pregar o evangelho? Com alegria. Com alegria. Não tem bênção maior que essa. O que eu darei ao Senhor? Deus não precisa de nada. O que Deus tem para dar para nós? A notícia é muito boa. A notícia é excelente. Aleluia. Querido, só existe um só Deus. E é contido entre esse Deus, é contido pessoas distintas. São três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses três coexistem. Eles se contêm um no outro. Como é que é esse negócio? Não faço ideia. Eles se contêm. O Pai contém o Filho contém o Espírito contém o Pai. A primeira música que cantou foi Yehoah, né? A missionária perguntou, quem sabe o que é Yehoah? Yehoah é outra maneira de falar Jeová. Na Bíblia, quem é Jeová? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Hã? O Pai é Jeová, o Filho é Jeová e o Espírito Santo é, porque Jeová é o nome de Deus e Deus não se separa. Como a tua família 3 não se separa? A essência de Deus, que é o amor, é indivisível. Jesus chegou para os homens e falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Em hebraico, como é que fala isso? Jeová. Jeová significa o quê? Eu é o nome de Deus. E Jesus disse isso para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus Cristo é Jeová. O Espírito Santo é Jeová. Jeová é o nome de Deus, não é só o nome de Deus Pai. Deus não se divide. E a essência de Deus não pode ser dividida. Quer ver um exemplo? Quando você aceitou Jesus, quem é que fez morada em você?
O Espírito Santo. Quantos por cento do Espírito Santo fez morada no pastor João Batista? Quantos por cento, gente? A igreja é grande, tem que ter Espírito Santo para todo mundo, não é? Quem aqui tem Espírito Santo dentro de você? Amém. Ok. O Espírito está dividido? Não está dividido. Então como é que Deus pode morar 100% no coração do pastor João Batista e 100% no meu coração? E se Deus não se divide, Jesus está no pastor João Batista, na pessoa do... E não está. Ele falou, continua o versículo assim, olha, eis que estou convosco todos os... Até a consumação do... Então, ele foi ou ficou? E agora? Por que ele foi? Porque tem corpo, e corpo tem que estar em algum lugar. Ele foi, como isso está sentado à direita, mas Jesus nunca deixou de ser Deus, e como Deus ele é o quê? Onipresente. Ele disse, quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio, porque ele é Deus. Aleluia, glória a Jesus. Ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Irmão, a palavra Trindade tem o objetivo de revelar essa unidade indivisível de Deus e ainda assim mostrar a distinção das pessoas, porque as pessoas se confundem. O Pai não é Jesus, Jesus não é Espírito Santo, Jesus não tem esquizofrenia. Quem sou eu hoje? Jesus não tem isso. Ele sabe muito bem quem ele é, e o Espírito Santo sabe muito bem quem ele é, e o Pai sabe muito bem que eles não se confundem. Ainda assim são um Deus. Lembra que falando de mistério? Mas esse mistério é profundo, esse mistério é distintivo da fé cristã. Esse mistério que nos faz diferentes. E isso a gente fala assim, nossa, eu não consigo crer em Deus porque eu não consigo crer na Trindade. Rapaz, esse é o maior motivo de você crer em Deus. Porque se Deus fosse fácil de entender, ó, aqui é o começo de Deus, aqui é o fim de Deus. Não era Deus. Porque Deus é eterno, porque Deus é indivisível, porque Deus é supremo, porque nem os céus contêm a sua glória, muito menos esse lugar, e muito menos o meu coração. Ele é. Por isso eu posso crer na Trindade, porque a Trindade não cabe no meu pensamento, mas cabe no meu coração, porque Jesus revela assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Revela até uma distinção dessas pessoas, não se confundem. Como assim? Se você perguntar o que é Deus. Mas quem é? Bom, quem é? Ou é o Pai, ou é o Filho, ou é... Então nós temos um ok e 3 quens. É? Ou não é? O Pai é Deus. João 20, 17 fala assim, Jesus falando, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus. Hebreus 1:8 fala de Jesus, ele diz assim, mas do Filho se diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos... Mas Jesus já existia e reinava antes de vir para a terra. Aleluia, ele já era Deus. O Espírito Santo é Deus. 1 Coríntios 3,16 fala assim, sois templos de Deus. Sois templos não, sois templo de Deus. E o Espírito habita... Então o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Quanto à sua natureza, Deus é indivisível, é inseparável. Mas todos os atributos de Deus, que são inseparáveis, que pertencem à natureza de Deus, estão nos outros 3. O Pai é Criador, o Filho é Criador, o Espírito Santo é Criador. O Pai é Redentor, o Filho é Redentor, o Espírito Santo é Redentor. Quem ressuscitou Jesus? Quem é que sabe a Bíblia vai me responder. Quem ressuscitou Jesus? Opa! A Bíblia fala, né? Que o Espírito de Deus ressuscitou a Cristo. Só que Jesus também disse, ele falou assim, eu dou a minha vida para eu mesmo tomá-la. Aí diz que Deus ressuscitou Jesus dentre os... Quem ressuscitou? Está entendendo? Ou não? Estou entendendo, não estou compreendendo. Agora quero ficar verdade, né? Vamos lá, gente. Então, os atributos que um tem, o outro tem também. O que um pode fazer, o outro pode fazer. Por quê? Porque Deus não se divide. Eles têm funções específicas de onde nós temos, mas eles não se dividem, não se confundem. Eu vou chegar onde eu quero rapidinho. A natureza de Deus é uma, mas as 3 pessoas que estão em Deus comungam, né, do que ela tem. Os 3 têm a mesma natureza, a mesma eternidade, o mesmo poder, recebem a mesma honra, a mesma, tudo mesmo. Tudo. Os 3 são eternos, os 3 coexistem, os 3 se amam. Olha, eu estou chegando lá.
Os três são amor. O apóstolo João falou isso a respeito de Deus. Qual é essa essência que não se divide em Deus, Alexandre? A Bíblia diz, porque Deus é amor. Não tem. Amor é uma coisa que quanto a gente mais dá, mais tem. Quanto mais entrega, mais você recebe. Irmãos, quando Deus criou o mundo e nos criou, Deus não nos criou porque Ele estava solitário. Ele não criou porque não tinha ninguém para amar. Não. Veja, vou fazer uma pergunta para você. O mal é eterno? Não. O mal tem começo e nós cremos que ele tem fim. Qual o contrário de mal? Será? Porque o contrário não tem que ser alguma coisa igual, mas diferente, igual, mas oposta? Uma força igual, mas oposta. A gente fala assim, que o contrário de mal é bem. Mas se o mal é criado, e foi criado, Satanás criou o mal, por quê? Porque o bem nunca foi criado. O bem é eterno porque faz parte da essência, e o amor é eterno porque faz parte da essência. Então Deus já amava antes de criar qualquer coisa. E quem é que Deus amava antes de criar céus e terra, antes de criar o homem? Quem ele amava? Ele se amava. O amor é eterno. Eternamente o Pai amou o Filho amou o Pai amou o Espírito Santo amou o Filho, e quando Jesus veio, ele veio para glorificar o Pai, e quando ele veio o Espírito Santo, ele falou assim, o Espírito Santo vai falar de mim. Está entendendo isso? Nós somos chamados para amar o outro, para falar bem do outro, para engrandecer o outro. A Trindade, a nossa vida aqui deve ser reflexo desse Deus trino. Jesus nunca falou disso, ele só falou do Pai. Eu só falo aquilo que o Pai diz, eu só faço aquilo que eu vejo ele fazer. Aí quando eu for embora, eu vou enviar outro igual a mim. E ele vai falar de quem? Dele? Não, ele vai falar tudo de mim. Ele falou assim, Pai, me glorifica. Eu falei, rapaz, eu estou te glorificado, já vou te glorificar muito mais. O Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai, e os dois glorificam o Espírito. Isso aqui tem que ser prático na nossa vida. Está vendo que falar de Trindade não é uma coisa só filosofia, coisa vã, tem uma praticidade para a nossa vida. Nós estamos falando aqui de vida cristã na prática. E que prática é essa? Prática de amar, prática de querer bem, prática de fazer o bem, prática de honrar, de desejar e muito outro. Aí você vai ter que hoje falar assim, considerar os outros superiores a si mesmo. Porque se Jesus é igual ao Pai, como é que ele fala que o Pai é maior? Eles são iguais. Mas quando ele olha para o Pai, ele olha para o Pai com honra. Aí quando o Pai olha para Jesus e fala assim, este é meu filho, todo o meu prazer está nele. Como é que nós nos tratamos? Como é que nós os amamos? Aleluia, glória a Jesus. Irmão, é impossível explicar a Trindade porque Deus está além da nossa capacidade mental. Deus é eterno e infinito. A gente não vai conseguir explicar a Trindade. É mistério de verdade. Mas a gente pode explicar, sabe o quê? A doutrina da Trindade, que é o que eu estou fazendo aqui. Um teólogo famoso chamado Millard Jackson, ele está vivo ainda, muito famoso, americano. Ele falou assim, tenta explicar a Trindade, você vai perder o juízo. Tente negá-la e você vai perder a salvação. É muito sério. Mas Deus está além de nós. Isaías 55:9 diz o quê? Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Deus está além da nossa capacidade mental. Nós não chegamos a Deus por intelectualidade, nós não chegamos a Deus por muito estudo, por força de raciocínio. Não, 1 mais 1 igual a 2, não dá a Deus. Nós chegamos a Deus porque Ele se achega a nós e Ele se revela a nós. E a Trindade é a revelação. A revelação da Trindade eu não consigo entender, mas a doutrina, o ensino eu consigo. É possível conhecer. Amém? Vamos falar um pouquinho. Olhando para a Trindade, vemos 3 centros de consciência, ou seja, 3 pessoas que pensam. 3 pessoas que pensam, 3 pessoas que sentem, distintas, separadas, embora sejam uma única pessoa. O Pai não é o Filho não é o Pai, né? E o Espírito Santo é um dos dois. Cada pessoa da Trindade tem sua própria experiência de relacionamento. Eu quero entrar aqui. Cada pessoa da Trindade tem a sua própria experiência de relacionamento. O que é isso? Traduz, vamos lá. Relacionamento é eu-tu.
tu. Né? O pai se relaciona com o filho e o filho se relaciona com... Isso é a experiência deles. Eles têm isso. E o Espírito Santo também. Então a gente entende que são pessoas diferentes, mas que estão buscando o quê? Comunhão. Buscando é o caso de Deus, né? Porque Deus, ele é comunhão eterna. Ok? Cada pessoa é o que é em relação à outra. O que significa isso? Que o filho só pode ser filho de quem? Do pai. O filho pode ser filho do Espírito Santo? Então cada pessoa tem uma relação e cada uma é baseada no que o outro é. O pai só pode ser pai do filho. E o filho só pode ser filho? Tá complicado? Tô vendo que não sei se vocês estão com sono, se trabalharam hoje. Eu não sei, para mim é um assunto que me empolga, me deixa acordado à noite, esse negócio. Né? Veja, fala de relacionamento, nós estamos aqui, irmãos, de relacionamento. Isso aqui é importante. Esse tu e eu e tu é importante. Existe na Trindade. Eu só sou ovelha porque eu tenho um pastor. E o pastor só é pastor porque ele tem ovelha. A gente se entende, a gente entende que nós somos diferentes, mas nós precisamos um do outro, que não existe pastor sem ovelha, não existe ovelha sem... Ovelha sem pastor morre. E pastor sem ovelha não está fazendo o quê? Não tem função. Um vive em função do outro. E é necessário que seja assim. Então, qual é o ambiente de Deus? Antes Deus diz assim, façamos, ou ainda antes, quando ele fala assim, criou Deus os céus e a... Ou seja, então bem, então criou Deus os céus e a terra. Te faço a pergunta, você crê que Deus existe? Amém. Deus existe, gente? Amém. Existe nada. Deus não existe. Tudo que existe só existe no tempo e no espaço. Deus está no tempo, Ele é eterno. Deus está fechado em algum espaço, preso em algum lugar? Por isso quando ele fala para Moisés, ele fala assim, qual é o teu nome? Ele fala o quê? Eu? Deus não existe, Deus é. Antes que ele dissesse, no princípio criou Deus céus e terra, Deus estava onde? Qual era o ambiente dele? Deus estava onde? Porque não tinha céu. Não tinha céu, ele cria céu. O céu que ele cria não é esse. Céu e terra. Ele cria um ambiente espiritual. Se o céu tem um tempo de início, então Deus estava onde antes desse início? Qual é o ambiente de Deus se o local não existia? O ambiente de Deus é o próprio Deus. A própria existência. Deus é comunhão de amor eterno e santo entre as pessoas santas de Deus. Deus existia dentro de si mesmo e era tudo, e não bastava, e não precisava de nada. Aleluia! Irmãos, as raízes do amor humano, elas se encontram em Deus. A nossa relação de amor entre nós, de pai e filho, tudo tem base em Deus. Se Deus não é amor, nós nunca conheceríamos amor, nem saberíamos o que é isso. Mas porque Deus é amor, e Ele fala assim, façamos, não está sozinho, o homem, a nossa imagem e semelhança. Então o homem é capaz de amar, porque foi feita a imagem e semelhança de Deus, que Deus é amor. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, a raiz do amor humano então estão em Deus. Deus não criou o mundo por solidão, a criação é eterna, mas Deus já amava eternamente. Aleluia. Isso significa que a natureza divina deve existir o quê? Diversidade, porque ninguém ama sozinho. Deus não seria amor se fosse só um. Você entende isso? Para que eu ame, eu preciso de um objeto que responda o meu amor. Eu preciso amar alguém ou alguma coisa. Se Deus é amor na sua essência, e a sua essência é eterna, Deus amava quem eternamente? Ele mesmo. O pai ama o filho, e o filho ama, e os dois amam quem? Amor é eterno, amor não é criado. As coisas de Deus não se dividem, porque elas não têm começo nem fim. O mal vai ter fim, porque teve começo, porque não foi criado. Mas Deus não. Aleluia, glória a Jesus. Vamos lá.
A criação é fruto então de quê? A criação é fruto de uma obra livre de Deus. Deus criou o homem porque quis. A criação é fruto desse amor que transborda de Deus. Deus ama tanto que houve criação. Ele não precisava da gente. Ele não precisava de nenhum de nós. Deus não é um adolescente carente que não tem namorado. No dia dos namorados ainda. Né? E Deus não é assim, irmãos. Deus não nos precisava criar. A criação é transbordamento de amor. Aleluia. Diz assim então, fazendo discípulos. E aqui eu quero entrar. Cristianismo não é uma ideia. Igreja não é um programa de fim de semana para quem não tem dinheiro. Igreja não é isso. Cristianismo não é uma ideia. Cristianismo chama-se relacionamento. Relacionamento de amor. O amor que começa em Deus chega a nós pecadores e tem que transbordar quem está à nossa volta. Se não tem relacionamento de amor com Deus, não é conversão. Se não tem relacionamento de amor com Deus, não é cristianismo. É religião. É religião barata. Estão perdendo tempo. Cristianismo verdadeiro exige o quê? Relacionamento de amor. Amor perdoador. Amor que repara, amor que reconquista, amor que atrai, amor que não fica só em si, amor que transborda, amor que alcança o outro, amor que se compadece daquele que está indo para o inferno, como Deus se compadeceu, porque diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu maior objeto de amor, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê seja feito filho de Deus. Aleluia. Cristianismo é relacionamento de amor, irmãos. Começa em Deus, chega a nós e tem que se estender a toda a criatura. Eu quero colocar um versículo com os irmãos. Eu vou terminar daqui a pouquinho, tá? Pode ficar tranquilo. Espera um pouquinho. Eu vou tomar uma água. O Salmo 85:10, o irmão vai colocar ali no projetor. Salmo 85:10. Olha que coisa linda esse versículo. Parece um encontro de gente que está enamorada. Parece um encontro de gente apaixonada. Fala assim, olha, a misericórdia e a verdade se encontraram. Sabe quando o namorado liga e marca um encontro? A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se... Nossa, que romântico. Não é? Do que fala esse versículo, gente? Salmo 85:10. Fala de relacionamento de amor. Mas que relacionamento de amor é esse? Fala de homem e mulher? Não. Olha só. A noção de salvação bíblica é a renovação de relação pessoal com Deus que ama. O que é ser salvo? O que é conversão? Conversão é, eu agora sou filho de Deus. Não é cristianismo. É uma relação de amor. Amém? Isso é salvação. Salvação é relação de quem ama com aquele que é amado. Isso que é salvação. Ao sermos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, Deus colocou em nós o seu amor. Mas quando o homem pecou, essa imagem de Deus foi arranhada em nós. E até quando nós amamos sem Deus, o nosso amor é doente. Já viu que o nosso amor é doente sem Deus? O nosso amor é egoísta, o nosso amor é ciumento, o nosso amor é violento, e tem gente que ama por causa de quê? Amor. Porque o pecado fez isso em nós. Até as nossas relações que parecem ser as melhores, as mais dignas, elas são maculadas pelo pecado. A imagem de Deus foi imaculada em nós pelo pecado. Então até esse amor de Deus não parece amor. Está feio, está mexido. Né? Então o que é salvação? Salvação é quando Jesus vem e transforma a nossa vida. E agora nós voltamos a ser a imagem do Deus de amor. Agora nós podemos amar de verdade. Vamos ter dificuldade em reaprender? Vamos ter dificuldade. Vamos ter que reaprender a amar. Mas o Espírito Santo vem sobre nós e habita em nós para nos ensinar a amar. Vou dizer uma coisa para você, eu posso decepcionar você algum dia. Com certeza, talvez decepcione alguns aqui algum dia. E vocês vão ser decepcionados com os outros. E Deus vai nos dar o tempo necessário para quê? Para que eu aprenda a amar o irmão do jeito que ele é. E que eu, por amor a você, deixe de ser quem eu sou.
e parar de decepcionar você. Só é possível como? Amor. Irmãos, perdão só é possível com amor. Ele fala assim, eu perdoo, mas ele lá é o quê? Não é perdão. Eu só perdoo se, então não é perdão. Porque tem uma paga, tem uma dívida, a dívida continua. Amor, perdão só é verdade se tem amor. Deus nos perdoou porque Deus nos... E diz que Ele nos amou quando nós éramos pecadores, os piores dos pecadores. Tão grandes pecadores que Jesus morreu na cruz. E é disso que fala esse versículo aí, A misericórdia e a verdade se encontraram. Aonde que a misericórdia marcou o encontro com a verdade? Foi marcado um encontro aí. Aonde que a misericórdia marcou o encontro com a verdade? Na cruz. Na cruz. Sabe qual é a verdade? A verdade é que nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas na cruz, a misericórdia de Deus colocou a nossa culpa em Cristo Jesus. E Ele morreu a nossa condenação. E por misericórdia nós fomos salvos. E aí a paz e a justiça se... Que paz é essa? Já diz que na cruz nós temos paz com Deus. Na cruz, a justiça de Deus se aplaca. Pecador tem que morrer. A justiça de Deus é aplacada. Alguém morreu. Mas a misericórdia foi manifestada. Não fui eu. Justiça foi feita. Alguém tomou meu pecado e alguém morreu por minha causa. Houve um pecado e houve uma morte. Justiça foi feita. Mas não ficou só na justiça. Diz que na cruz nós encontramos paz com Deus. Isso fala de relacionamento. É um versículo que parece falar de namoro, amor, relacionamento, mas está falando da cruz de Cristo. Aleluia. A cruz da misericórdia, justiça satisfeita e a justiça beija a paz. Na cruz foi a grande declaração de amor de Deus por nós. A cruz foi a grande declaração do amor de Deus por nós. Porque na cruz, Jesus abraça pecadores e chama eles de filhos. Na cruz, Deus nos abraça. Deus nos faz seus filhos, irmãos. Não em outro lugar, não há outro lugar para isso. Só existe um lugar de salvação. Presta atenção. A sua moralidade não vai salvar você. Você ser fiel à sua esposa não vai salvar você. Você cumpriu os mandamentos, os 10, não vai salvar você. Você não vai cumprir todos. Em algum você vai errar. Em algum vai te condenar. Ser um bom cidadão não vai te salvar. Ser um bom pai não vai te salvar. Pode te render aplauso. Só um local de salvação. Só um local marcado de encontro de salvação. Esse local é a cruz. Salvação só há em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós na cruz somos chamados filhos de Deus. E somos então chamados a verdadeira vocação. A nossa primeira vocação, que é a vocação de amar. E é isso que entra missões. Foi me colocado um desafio que falou assim: como despertar o povo para as missões? Dinheiro não vai te despertar para missões. Oportunidade no culto não vai te despertar para missões. Um cargo na igreja talvez te chegue a missões até você chegar no cargo. E se for só isso, você nem volta mais para a igreja. Eu vi muito disso. Muito disso. A pessoa foi santa, presbítero e nunca mais volta. Missionário, nunca mais vê. Só uma coisa que nos move para missões, essa coisa chamada amor. Quando nós encontramos Jesus na cruz, a nossa natureza então é transformada. Nós somos feitos filhos do Deus de amor e nós mudamos. Agora eu quero que você abra a Bíblia, quero ler algo com você, por favor. Eu estou terminando de verdade. Aleluia. João 17, 20 a 23, faço questão de ler esses versículos com você. Evangelho de São João, capítulo 17, verso 20 a verso 23. Glória a Deus. Filhos de Deus têm a sua natureza mudada, transformada. O Deus tem a natureza de amor, nós temos uma natureza de amor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Você achou? 17, a partir do verso 20, diz assim: Jesus orando, ele ora ao Pai, porque o Pai não é ele, e não roga, ele diz assim para o Pai: e não rogo somente por estes, que eram os 12, os discípulos, os apóstolos. Ele diz: não peço somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quem aqui já viu Jesus? Já viu Jesus? Como é que você creu? Creu porque alguém pregou. Jesus está orando por aqueles que vão crer, não porque viram, mas porque ouviram. Aleluia. Vamos lá. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Olha o mistério da Trindade aqui. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Aleluia. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando é que o mundo vai crer no teu evangelho? Amanhã vai ter evangelismo? Quando nós começarmos a nos amar. De verdade. É forte. Aleluia. É onde a palavra vai ser verdadeira na nossa boca. Quando ela for verdadeira na nossa vida. Só há um jeito de você entender o evangelho. Nós temos que ser um em amor. Perdoar em amor. Abraçar em amor. Receber em amor o perdido que vem de volta. Perdoar os irmãos que fizeram contra nós, que nos ofenderam, que nos magoaram, que falaram mal de nós. Perdoar de verdade. Perdoar a mulher que traiu. Perdoar o pai ausente. Aleluia. Perdoar o pai alcoólatra, o filho viciado, a filha prostituta. Perdoar. Irmãos, o que nos faz diferente dos animais, que nós somos filhos de Deus, temos alma. O amor que transforma. Isso vem de Deus. Amém. Aleluia. Bicho não tem relacionamento. Bicho tem matilha, tem nuvem, tem coletivo. Mas não tem relacionamento. Fala assim, irmão, era assim. Eu já vi gazela se dar para o leão para o filho viver. É uma espécie de relacionamento. Mas você não imagina que o filho sabe exatamente tudo que a mãe está fazendo. Aquilo é instinto animal de preservação. Porque quando um animal chega na maturidade e uma fêmea entra no cio, ele não quer saber se é mãe, se é irmã. Animal não tem relacionamento, porque animal não foi feito imagem e semelhança de Deus. Há uma coisa diferente em nós. Quero continuar. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que de mim me deste. Gente, isso aqui é muito poderoso. Aleluia. Nós já temos uma glória que foi dada de Deus para Jesus. Nós temos uma vida miserável. Eu não digo miserável só financeiramente, ou porque reclamamos da vida, que já é ser muito miserável. Mas uma vida de não entender quem é esse Deus. Quando eu falo essas coisas que para mim, pensar em Deus desse jeito infinito, um contém o outro, coisa não cabe na minha cabeça, isso para mim tem outra coisa prática. Quando o mundo começa a desabar ao meu redor, quando parece que puxaram meu tapete, eu fiquei sem chão, eu não desespero. Eu até fico triste, mas não desespero, porque eu penso nesse Deus que não tem começo nem fim, que é de uma eternidade, uma natureza que eu não consigo entender, mas que é real. Eu falo assim, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem pode deter a mão desse Deus? Agindo eu, quem impedirá? Meu amigo, eu posso chorar, mas meu choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. As circunstâncias não mudaram, mas eu olho para Deus que eu sirvo. Como disse Davi, você vem com lança, com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi sabia a quem ele servia. Que o Deus dele não era um Deus pequeno, tribal, que nem os céus nem a terra conseguem contê-lo, mas ainda assim habita todo no nosso coração. Aleluia. Que glória é essa? Que glória é essa? Que eles têm uma glória que tu me deste. E continua. Para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Aleluia. Quando nós amamos, o mundo conhece que Deus nos ama. Aleluia. Isso aqui é interessante. O mundo só vai saber que Deus, certeza que Deus nos ama
não é apenas quando eu tenho um livramento. Não é apenas quando eu venho, nossa, quando está zerada, veio uma oferta. Não apareceu com uma cesta. Não é assim só que Deus usa. Aleluia. Não é isso que diz a palavra, olha só. Que conheço a tu que me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Quando nós os amamos, declaramos que Deus nos ama. Aleluia. E as pessoas começam a crer em Jesus. C1. A doutrina da Trindade, irmãos, nos ensina que o que é cristianismo? Relacionamento de amor cheio de vida, que busca comunicar esse amor. O amor não pode ficar em mim. Não pode ficar fechado em mim. Tem que transbordar. Porque João fala, 1 João 4,8: quem não ama, não conhece, porque Deus é. Nossa, quem não ama. Eu sou evangélico, 30 anos, dou meu dízimo, não amo. Você não conheceu Deus. Sou católico, apostólico, romano, faço. Se você não ama, tem coisa que eu acho duro ouvir de cristão. Não falo nem de crente, cristão. Depois, não gosto de fulano, não suporto ciclano. Né? Não gosto de tal raça, raça ruim. Já viu de falar assim? Quando diz que a igreja é composta de quê? Todo homem, língua, nação e raça. E a gente vem para um culto missionário e tem gente que tem preconceito. Quem não ama, não conhece, porque Deus é. Irmão, qual é a medida de amor? A medida do amor é amar sem medida. Não tem medida, porque Deus é eterno, amor é eterno. Quanto você ama seu filho, quanto você ama seu... Não tem medida. O amor de Deus, a medida do amor não tem medida. Como é o amor de Deus trino, que transbordou a criação, o amor que enviou o seu Filho, que amou a nós e nos deu o Espírito Santo, e que nos tem enviado como dispenseiros e mensageiros desse amor. Já viu isso? Como Deus nos ama, não fica só nele. Deus nos ama e envia Jesus. Jesus nos ama e envia o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos envia. Isso é cristianismo. Missão é cristianismo. Nosso compromisso com missões, que é o que foi colocado, é o compromisso de amar como nós fomos amados, irmãos. Ninguém perguntou para você de onde você veio naquela porta que você entrou aqui na igreja. Veio? Você veio de onde? Que família que você é? Qual é o seu sobrenome? Você tem passagem pela polícia? Não é feito assim. É verdade. Porque Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O que é o ID então? O ir, pregar o evangelho, é encontrar os Zaqueus da vida, os Nicodemos da vida, as Maria Madalenas, as mulheres samaritanas, os endemoniados, os proscritos, os adúlteros. Com que mensagem? Jesus te ama. Eu tenho certeza disso, sabe por quê? Porque me amou também. E me fez amar aquele camarada ali. E fez ele amar a mim também, porque eu sou ruim. É o Espírito que faz isso. Amém? Vamos orar? Obrigado pela sua paciência. Obrigado por você me suportar até agora. Que Deus te abençoe por isso também. Isso conte com o teu galardão, viu?